meus irmãos. Mais uma segunda-feira. Estamos, neste momento, iniciando mais um estudo. Esse estudo é feito costumeiramente às segundas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. São 30 minutos de uma breve reflexão na qual nós vamos nos inserir neste momento com bastante intensidade interior, para que possamos vibrar juntos neste momento de dor pela qual passa a Terra. Preparando os nossos pensamentos para a reflexão de hoje, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, estamos mais uma vez aqui unidos e reunidos, embora remotamente, em teu santo e bendito nome misericordioso. Estamos neste trabalho, Senhor, a rogar proteção para todos nós necessitados da terra. Que possamos angariar benefícios deste aprendizado para a nossa evolução presente. Rogamos também, Senhor Deus, que não sejamos capazes de executar na vida prática um mau senso, e sim colocar os princípios do bom senso em nossos corações para que possamos enfrentar com bastante altivez espiritual essa problemática que está sendo posta em forma de sofrimento para toda a humanidade. Que possamos ter responsabilidades na palavra, nas ações, na nossa prática diária de vida, o cuidado que devemos ter, o zelo que devemos ter com notícias falsas a respeito da doença, do negacionismo, esse negacionismo que influencia muito rudemente as mentes da terra,
Enfim, Senhor, dai-nos o verdadeiro discernimento para que possamos distinguir o que é bom e o que é ruim, nesse momento de grande confusão e sofrimento aqui na Terra. Que Deus nos ampare, nos proteja, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, esteja a nos auxiliar, que Maria, nossa Mãe Santíssima, também possa ter misericórdia de nossos corações, muitas vezes combalidos pelas incertezas cruéis de pensamentos negativistas que ainda pairam sobre a terra. Que possamos ter bom senso, que possamos ter coerência, que possamos realmente compreender libertariamente que devemos tomar ações produtivas, não negando a vacina que protege a todos. Eu nesse momento rogo a todos para tomar muito cuidado com as ditas fake news que tão rudemente injuria os nossos corações. Mantenhamos equilibrados e que possamos desenvolver a lição de hoje, tendo por objetivo pleno de fortalecer os nossos corações. Que assim seja. Meus irmãos, a lição que nós vamos hoje discutir um pouquinho nesses breves minutos, ela está no livro Religião dos Espíritos. Um livro que foi, quer dizer, as mensagens foram recebidas na década de 50. A mensagem de hoje, ela é de 1959, uma reunião pública de 19 de janeiro de 1959. Emmanuel coloca este livro como sendo um livro simples de comentários em torno da substância religiosa do Livro dos Espíritos, em cujo texto fixou Allan Kardec a definição da nova luz. E esta mensagem, Beneficência, que se intitula Beneficência Esquecida, é a mensagem de número 5. Ela foi baseada na questão do Livro dos Espíritos, 920, capítulo da parte 4, das Esperanças e Consolações. Capítulo 1 da parte 4, das Esperanças e Consolações, e esse capítulo 1 é das Penas e Gozos Terrestres. Pode o homem, a pergunta foi essa que Kardec fez, pode o homem, questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É um ponto de reflexão para nós começarmos a esquentar as nossas consciências de lições divinas. Pode o homem gozar
de completa felicidade na terra? Aí os espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, nós podemos, através da presente encarnação, nós podemos construir a felicidade através das expiações e provas que devemos passar. E aonde a gente passa por provas e expiações? Na sociedade, no campo doméstico. E lembrarmos daquela frase belíssima que Kardec colocou como o nosso lema: fora da caridade não há salvação. E é justamente a ponte de ligação dessa pergunta com a mensagem que nós vamos estudar hoje, ditada por Emmanuel a Chico Xavier, que é beneficência esquecida. Então vamos ler essa mensagem e tirar dos parágrafos as palavras que serão chave para a nossa reflexão de hoje. Por exemplo, Emmanuel começa no primeiro parágrafo dizendo o seguinte, é um parágrafo curto: na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Então aqui nós vamos, essa beneficência esquecida que nós vamos desenvolver durante esses 30 minutos, é a beneficência esquecida do campo íntimo, do nosso campo íntimo, que Emmanuel coloca que relegamos a indiferença. E a gente às vezes nem percebe, né? Passa despercebido. Por isso que nós temos que avivar as nossas consciências nesse momento para este problema, né? De cuidarmos melhor dessa beneficência esquecida. Aí ele começa falando, a palavra-chave no segundo parágrafo, que é fraternidade. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna, que te compõe os gestos e discipline a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta assalariados a teu serviço. Então, a fraternidade não é só pregar a fraternidade, é exercer a fraternidade. Porque nós fazemos parte da família universal, né? Da família universal que compõe os habitantes do planeta Terra. Então, a fraternidade, né, não é só para ser dita, ser analisada, mas ela tem que ser praticada. Aqui, no caso, no campo íntimo, naqueles companheiros que comungam conosco no mesmo recinto doméstico e que muitas vezes são os nossos assalariados, não é? No terceiro parágrafo, esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Nos nossos trabalhos, né, religiosos, como espíritas, muitas vezes nós participamos de reuniões de orientação
orientação evangélica, de orientação moral para espíritos sofredores. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas só não podemos nos esquecer de que dentro do nosso lar, muitas vezes, existem espíritos que clamam por um socorro nosso, de uma orientação nossa. É uma beneficência que não pode ser esquecida. No quarto parágrafo, auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Abrigos para as crianças abandonadas. Antigamente era muito comum, né, nós termos orfanatos. Hoje o poder público também tem projetos nesse sentido. Podemos fazer parte desse trabalho. É um trabalho valiosíssimo. Mas não podemos nos esquecer de que nós temos que educar os nossos filhos através dos exemplos, através do cumprimento do dever, do trabalho e do amor. Não vamos deixar as crianças ao léu, ao sabor da modernidade. E muitas vezes eu vejo youtubers, né, com brincadeiras assim que não vazias muitas vezes, ou com segundas intenções, pode ter. Vocês sabem que a maldade também tem as suas artimanhas, e as crianças ficam envolvidas. Os pais têm que tomar muito cuidado em verificar o que as nossas crianças estão a fazer com tanto tempo olhando a tela do celular na internet. No outro parágrafo, espalhe a doutrina de paz que te abençoa a senda. Então, nós espalhamos a doutrina de paz que abençoa o nosso caminho, né? A gente acha que já que a gente é espírita, eu estou isento dos problemas, que a gente estaria isento das dificuldades, e a gente percebe claramente que muitas vezes as dificuldades até aumentam. Por quê? Porque nós estamos com o espírito amadurecido para o enfrentamento daquelas dificuldades que são postas diante de nós. Então, espalhe a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena, né, escrevendo, né? Mas não ouvides exercer em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para o que teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Em suma, temos que ser exemplo dentro de casa. O exemplo tem que partir de nós. O exemplo superior. A educação sem exemplo
não tem eficácia. A educação só tem eficácia se ela tiver exemplo, o exemplo moral. As crianças hoje, elas devem ser orientadas explicando os pormenores que elas já estão entendendo. Porque o mundo das informações que assolam as mentes, todas as mentes, inclusive as mentes infantis, é de alto poder influenciatório. Então, nessa divulgação dos princípios da doutrina espírita, nós não podemos esquecer de colocá-los no nosso íntimo, para a reforma interior dos nossos corações e, com isso, sermos exemplos. Assumir novas responsabilidades cristãs na sociedade. Se nós nos arvoramos, nos consideramos cristãos, essas novas responsabilidades, elas têm que ser baseadas na moral do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. De hipótese nenhuma, não existe outro caminho a não ser seguir os passos de Jesus. Como ele mesmo nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o outro parágrafo aqui é curtinho. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. A gente deve sempre, jamais egoisticamente reter aquilo de bom que a gente aprendeu, aquilo de superior que existe dentro do nosso campo íntimo, mas sim ceder generosamente. Isso quer dizer generosidade. Aquelas energias superiores que estão batendo nos nossos corações para atingir os corações de um irmão, muitas vezes desesperançado. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes em bondade e serviço. Olha bem, bondade e serviço, reconforto e perdão. Reconforto quer dizer consolo, palavra de consolo, perdão. Quantas vezes nós temos que perdoar? Quantas vezes? Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. E eu achei lindo isso de Emmanuel. Ele coloca assim, beneficência, com ponto de exclamação, beneficência, beneficência, beneficência. Quer dizer, reforçando essa beneficência. Não lhe manches, agora é um alerta, não lhe manches a taça com o veneno da exibição. Nós não precisamos nos exibir de bonzinho, né? Nem lhe tisnes a fonte com o lodo da vaidade. Quer dizer, sujar, né? Essa fonte límpida
que deve ser a beneficência com o lodo da vaidade. A vaidade, quando entra na jogada, a gente cai na lama. Sorrateiramente cai na lama. E se continuarmos neste lodo, é difícil sair. Precisamos de muito esforço, mas nós temos capacidade. Então vamos resolver essa pendenga, que é a vaidade que macula as nossas ações cristãs. E no último parágrafo, Emmanuel coloca: recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração, e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade. Olha aí, a felicidade que os espíritos falam e responderam a Allan Kardec na questão 920. E sentiremos, repetindo aqui, nós todos, a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros. Foi por isso que nós lemos no início, como preparação para a prece, o mandamento maior. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, nosso mestre Senhor, fecha a questão. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então é uma lei. Então, a felicidade tem que ser propiciada ao outro. Não é a gente conquistar a felicidade e guardá-la para si. É distribuir essa felicidade com os irmãos. Conquistando, por fim, a alegria sublime. Quando é que isso vai acontecer, meus irmãos? Que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Olha só que fechamento lindo. Isso, se a gente fizer isso, se a gente promover isso em nosso coração, isso redundará na dilatação da verdadeira comunhão com Deus, nosso Criador. Estaremos junto com Deus, nosso Pai. Seremos filhos realmente do Pai misericordioso. Então não podemos nos esquecer que esses valores superiores da bondade, do serviço, da consolação, que é o reconforto, do perdão, é uma beneficência que jamais pode ser esquecida no campo moral. E para encerrarmos, André Luiz, nosso querido André Luiz, ele coloca aqui o seguinte: honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar
aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade hoje e sempre. E um lembrete para todos nós. Vários lembretezinhos para nós concluirmos. Não adianta fazer sopa na casa religiosa se não lavamos um copo para ajudar no serviço da nossa casa. Olha só. Não adianta ser gentil com os irmãos de fé se somos grosseiros e mal educados no trato com os nossos familiares. Não adianta arrecadarmos alimentos aos necessitados se não pensamos nas necessidades dos nossos parentes. Não adianta caminhar quilômetros para visitar um templo religioso se não visitamos nossos pais. Não adianta dizer que amamos Jesus Cristo se não honramos, respeitamos e às vezes exploramos o nosso próximo. Não adianta idealizar a igualdade na divisão de renda se brigamos na partilha de bens da família. Não adianta, meus irmãos, ser um bom profissional se não é um bom filho, irmão, pai ou mãe. Vamos pensar sobre isto? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece final. Agradecemos, ó Pai, de infinita bondade e misericórdia, estes minutos que tivemos para a reflexão dessas lições maravilhosas trazidas pelo nosso Emanuel e André Luiz, através das mãos dadivosas desse médio anjo que é o nosso Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado, Senhor, que possamos aproveitar esta lição de hoje com muito afinco, com muita determinação, colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprende e apreende nas nossas ações sociais, mas particularmente hoje, os nossos olhos se voltaram para as nossas ações domésticas. Que a paz de Deus, nosso Pai, possa estar com todas as famílias que aqui neste momento estiveram unidas e reunidas conosco. E para aquelas famílias que não puderam estar conosco neste momento, desejamos também a paz e a harmonia. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa-nos sempre. Tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, tenha compaixão de nós, pois somos espíritos ainda muito vacilantes e imaturos. Eu creio, Senhor. Nós cremos, Senhor, mas ajuda-nos a vencer a incredulidade que ainda teima vibrar em nossos corações.
Que assim seja.